Tudo bem? Hoje eu preparei um vídeo aí para vocês, preparei não, vou fazer agora, né? Sobre a questão que foi solicitado pelos alunos de explicação em relação à quantidade de questões a marcar pelos grupos do MPF, da prova do MPF, né? São 3 grupos e tal, eu vou explicar aquele cálculo que se estudou para ver como é que se faz a prova do MPF. Então, primeiramente, porque tem gente que não fez ainda, eu vou voltar a fazer uma explicaçãozinha na quantidade de questões, como é que funciona o sistema de pontuação, como é que são separados os grupos e aí como você tem uma estratégia para fazer essa prova. Primeiramente, a quantidade de questões é 120, são 30 questões por grupo, são 4 grupos, nos quais você precisa obter uma média mínima de 50%. Como é que funciona isso? Nós temos 30 questões, sendo que a cada 4 questões erradas se anula uma das questões certas. Mas a cada 4 questões erradas que foram marcadas com uma alternativa que não condiz com o gabarito. Então, por exemplo, se você marca a alternativa lá, A, B, C, D, E, aquela aqui não respondida, aí você não deduz não entra no cálculo para dedução, ou seja, não é contada como erro, tá? Então, o que eu considero, o que eu utilizei, logicamente eu passo para vocês a minha experiência, sendo que, já falei, tem várias formas diferentes de chegar no mesmo resultado que é a aprovação. O meu objetivo é fazer que vocês sejam aprovados. Eu já falei para vocês também, eu fiz 3 vezes a segunda fase, então confesso que eu sou uma das pessoas que tem experiência em relação a esse concurso. E eu sempre tive facilidade na primeira fase, tá? Eu sempre passava com facilidade, então eu desenvolvi uma técnica, mas eu vou passar uma outra técnica porque eu considero que para as pessoas que entendam que essa é a mais adequada para o seu perfil, vocês vão utilizar. Primeiramente eu vou passar como é que eu fazia, sempre fiz. Eu pensei o seguinte: nós temos 4 alternativas. A E é aquela que você marca não respondida, né? A, B, C e D. Nós partimos de 25% de chance de ter uma alternativa, de acertar, 25%. Mesmo assim, você olhando a questão, você vê, às vezes, essa aqui certamente não é. Eu já estou com 50% de chance. E além disso, nós temos toda uma bagagem de estudo, de preparação prévia, que nos leva a nos conhecer no treinamento, fazendo as questões, para ver mais ou menos quantas questões a gente consegue acertar a cada 10 questões, por exemplo. E aí, se nós pensarmos o seguinte: no universo de 10 questões, se nós fizermos 3 acertos de 10 questões e errarmos 7 questões, significa que a nossa pontuação líquida será 2. Por que está exemplificando isso, Gref? Pelo seguinte, para dizer que a proporção matemática e a probabilidade de aproveitamento de pontos naquelas questões que você não sabe, mesmo com a dedução, na minha opinião e como eu fiz a prova, vale a pena marcar todas as questões. Mas como é que funciona para você ser aprovado marcando todas as questões? Primeiramente, você precisa acertar no mínimo 18 questões das 30, ou seja, 60%. Porque você acertando 18 questões e marcando todas, você errou 12. Como você errou 12, serão deduzidas 3 questões e você vai obter a pontuação líquida final de 15. Tá, isso basta? Olha, não sei, porque no 26º concurso, por exemplo, teve um ponto de corte alto. No 27º concurso teve ponto de corte. No 28º e no 29º não teve ponto de corte, ou seja, quem fez os mínimos em cada grupo passou. Tá, e aí? Bom, isso vai depender de cada prova e do nível de exigência de cada prova. Agora eu vou passar para vocês uma alternativa estratégica em relação ao quantum de questões e como é que se calcula. Uma das formas
que se convencionou utilizar também para aqueles grupos que você está muito apertado e tem risco de não passar, no qual você tem a possibilidade de ser aprovado marcando 17 questões certas. Como é que funciona isso? Pois bem, em vez de você deixar uma questão em branco, você vai deixar 2 questões em branco. Por que, Gref? Porque é o seguinte, se você marcar 28 questões das 30 e acertar 17 dessas 28, você não vai ter dedução bastante para matar mais que 2. Então, das 28, tá? Você acertou 17 e errou 11 para chegar em 28. Você errou 11, você vai deduzir somente 2. E aí você vai deduzir 2 de 17 e vai ficar com 15. Então, a orientação que se dá num grupo que você considera que está bem apertado, sim, você fica com muita dúvida, e se for para deixar em branco, se você está arranhando, mais vale deixar 2 do que uma, porque se você marcar 18 questões, tá? Quer dizer, se você deixar uma em branco, marcar 29 questões e acertar 17, mesmo assim você vai ter 12 erros e vai ficar com 14. Entende? Espero que vocês tenham entendido isso, tá? Mas isso somente, especialmente para esses grupos que tá muito apertado, tá? Por quê? Porque o concurso do MPF é um concurso que a pessoa tem que ir para cima, tem que tentar e tal, porque para conseguir pontuar, tá? Você para aquelas questões que você sabe assim, pá, se eu chutar aqui, eu tô chutando no escuro em 2, tá? Tira fora essas 2. Agora pense comigo, isso se relaciona para aquele grupo que você tá arranhando. Agora, se você tem um grupo que está se sentindo confortável, sabe que acertou várias, ó, tô no grupo 3 lá, pô, consumidor, eu tô gabaritando econômico também, civil também, processo civil também. Se não for marcar tudo, se quiser deixar uma em branco, porque essa aqui realmente eu não sei, então tudo bem, porque nesse caso específico é possível que você ganhe um ponto por deixar uma em branco, tá? Mas daí é para aumentar a tua pontuação, tá? Daí a gente faz um cálculo lá, acertei 24 questões e como eu deixei uma em branco, deixei 29, então deduziu só uma porque tirou 4. E aí eu acabei com uma pontuação de 23 líquido. Beleza, aí você está aumentando a pontuação. Agora, se você estiver no limiar para chegar nos 15 pontos e estiver com dúvida, então a dica é deixa 2 em branco em vez de deixar uma. Mas na minha opinião, na minha particular, Rodrigo, a orientação que eu passei para os meus alunos do acompanhamento especial, do coach, todo mundo que faz a prova e que conversa comigo, marca todas. No primeiro vídeo que eu fiz para vocês, eu falei como fazer prova, estratégia, faz 10 questões, marcar uma, quando tá muito apertado. A depender do caso, você vai lá e conta quantas páginas por grupo, para não deixar nada pro final, para não se atrapalhar. Soldado de reserva, se o grupo 4 que tinha sido no 20º